você, por favor. Testa o ponto, por favor, queridos. Tudo certo. 3 minutos. Bom dia. Alguém consegue dar uma orientação pra gente se tá tudo ok com a nossa imagem? Oi. Rádio Pampa. Oi, Rádio Pampa. Você vai ser a terceira rádio. Tá. Eu só queria ver o enquadramento certinho. Deixa eu conferir o enquadramento. Acho que tá bom. Tá ok, então. Sim, que dá pra ver atrás, né? Rede Pampa. Beleza. Cadê a Paula? Vai ser a Paula, né? Que vai fazer a pergunta. Essa luz aqui tá estourando muito, não? Estourando? Ou a da janela. Tá estourando um pouco, sim. Você é a Paula? Sim. Oi, Paula. Bom dia. Só uma dúvida que eu tenho, vai ser apenas uma pergunta ou vai ter mais alguma ao longo do programa? Eu acho que hoje vai dar tempo de fazer outra pergunta. A única coisa que eu queria pedir, inclusive eu vou falar depois com todos, é para não fazer aquela pergunta combo, sabe? Que faz um monte de pergunta, porque isso pode confundir tanto o ouvinte quanto o ministro, né? Mas eu acho que hoje a gente está com um número um pouco mais reduzido de rádio, acho que vai dar para a gente fazer mais de uma pergunta sim, Paula. Tá ok. Por favor, vira a sua câmera. Eu aguardo vocês, então. Maravilha, não tá mais estourado, tá ótimo. Temos outra rádio. Tá bom? Tá bom sim, Paula, obrigada. Perfeito, obrigada. Luiz, por favor, vira a sua câmera. Luiz Santos. Reinaldo, você vai cortar o microfone quando estiver fazendo a pergunta para mim? Você corta o meu? Tá? Quando a rádio estiver fazendo a pergunta. Atenção, Luiz Santos. Por favor, vira a sua câmera. Atenção emissoras, a EBC informa, dentro de 5 segundos, formação de rede, programa Bom Dia Ministro. Quarta-feira, 19 de julho de 2023, estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e em rede com emissoras de rádio de norte a sul do país. Juntos vamos fazer o programa de hoje. Eu sou Vanessa Leda e começa agora o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Estamos ao vivo na TV, pelo canal Gov e também no YouTube, youtube.com/canalgov. Nosso convidado de hoje nasceu em Belém do Pará. Jader Barbalho Filho é formado em administração e pós-graduado em administração pública. É empresário do setor de comunicações. Na política, é presidente regional do MDB do Pará e coordenou em 2022 as campanhas que reelegeram Helder Barbalho, seu irmão, a governador de estado, além de eleger 9 deputados federais, 13 estaduais e 1 senador. Aliás, o ministro das Cidades pertence a uma família tradicional da política brasileira. Além do irmão Helder, o ministro é filho do senador Jader Barbalho e da deputada federal reeleita Elcione Barbalho. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Obrigado, Vanessa, pela oportunidade de estar aqui conversando aí com o Brasil para falar de pautas importantes do Ministério das Cidades. Maravilha, excelente. Estamos em contato com rádios de todo o país. A participação vai ser enorme por aqui. Eu gostaria de começar, ministro,
Com uma pergunta, o assunto não pode ser outro. O maior programa habitacional do país, o programa Minha Casa Minha Vida, programa que traz agora as novas regras, mudanças importantes que vão abarcar novos setores da sociedade, facilitar o acesso à casa própria para os cidadãos. Eu gostaria que o senhor começasse o programa pontuando para os ouvintes, para quem nos escuta, quais vão ser as facilidades, as mudanças, as novas regras que vão ajudar o cidadão a ter acesso à casa própria, ministro? Vanessa, o Minha Casa Minha Vida, o novo Minha Casa Minha Vida, ele tem uma vantagem. Quando o presidente Lula ele criou, né, o Minha Casa Minha Vida lá em 2009, acabou que o programa agora tem uma curva de aprendizado muito importante. A gente sabe apontar aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. E fora disso, a gente seguiu uma orientação que o presidente Lula nos deu, que é estabelecer sempre o diálogo. Então, nós conversamos com os movimentos sociais, nós discutimos com prefeitos, governadores, conversamos com a iniciativa privada, no intuito de fazer com que o programa ele alcançasse de maneira bastante objetiva e o mais rápido possível, desse agilidade ao programa às famílias que hoje moram em situação de aluguel, que moram em áreas de risco, nas situações de rua, que essas pessoas têm pressa e a gente precisa agilizar o programa. E com um dado, né, Vanessa, que é importante lembrar, são 4 anos, né, que não se contratou uma única unidade habitacional com interesse social. Quer dizer, as famílias que são do faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.640, não se contratou uma única unidade habitacional nos últimos 4 anos. Se lá em 2019, que foi a última vez que a Fundação João Pinheiro tinha feito o estudo, né, do déficit habitacional, que apontou naquela altura, né, mais de 6 milhões de unidades habitacionais, se avaliou hoje o déficit que nós temos hoje em dia. Então, é uma preocupação que o presidente Lula nos apontou desde o primeiro dia. Nós todos sabemos o quanto esse programa ele é caro para o presidente e, obviamente, nós estamos acelerando. Fora as mudanças que a gente vem trabalhando, nós também cuidamos muito da questão das retomadas e das entregas das unidades habitacionais que vão ficando prontas. Só para você ter uma noção, Vanessa, nós já retomamos mais de 17 mil unidades habitacionais que estavam paralisadas. Quando nós chegamos ao Ministério, contratadas eram 186 mil. E dessas 186 mil, nós tínhamos 83 mil que estavam paralisadas. Dessas, nós já retomamos cerca de 17 mil. E já entregamos, só nesses 6 primeiros meses, mais de 10 mil unidades habitacionais. Então, nós estamos agilizando as entregas, agilizando as retomadas também para que a gente possa também gerar empregos, fazer com que a economia possa voltar a girar. Mas o que eu considero como as principais mudanças, Vanessa, primeiro que agora Minha Casa Minha Vida todos têm que ter varanda, né? Isso aí foi uma exigência desde o primeiro dia, ainda lá em dezembro, do convite que o presidente Lula me fez para subir o Ministério da Cidade. Ele disse: a gente tem que ter varanda nas casas para que possa ter um ambiente mais agradável para as famílias, né? Ele disse: não é porque as pessoas são mais pobres, não é porque as pessoas têm mais necessidades, que essas pessoas não querem ter uma coisa boa. Então nós fizemos essa modificação. A partir de agora todos os Minha Casa Minha Vida vão ter varanda. Outras modificações que nós fizemos foram os equipamentos, enfim, o material a gente tem exigido para que o material esteja compatibilizado com a questão da sustentabilidade ambiental. Nós também, por exemplo, nas regiões Norte e Nordeste, respeitando as características sociais, todas as unidades agora têm que ter o gancho para que as pessoas possam atar suas redes, né? Porque tem muita gente nessas regiões que dorme em rede. Outra modificação importante também é a localização dos terrenos. Os terrenos não poderão mais ser colocados em áreas distantes dos centros urbanos. Vanessa, isso aconteceu em alguns lugares no Brasil, e isso é uma exigência agora do programa, a análise do terreno. Os terrenos têm que ter obrigatoriamente, tem que estar nas áreas urbanas, né? Tem que ser áreas contíguas às áreas urbanas, tem que estar próximo do comércio, para que as pessoas possam
adquirir o pão, a carne, possam ir até o supermercado, possam comprar as suas necessidades, tem que estar perto da creche, tem que estar perto da escola, do posto de saúde. Enfim, são algumas modificações importantes que vieram, obviamente, a partir desse diálogo que nós fizemos e também da curva de aprendizado que os profissionais da área de habitação e lá dos grandes, aí é que eu quero fazer aqui um reconhecimento especial aos nossos profissionais lá do Ministério das Cidades. São profissionais altamente qualificados. É uma coisa, viu, Vanessa, que eu tive a oportunidade de observar, é a qualidade dos profissionais aqui em Brasília. É um troço assim extraordinário. Eu que venho da iniciativa privada, são pessoas muito preparadas e pessoas que têm, como é que eu posso dizer, um espírito público muito grande, um envolvimento, uma dedicação. Então aqui eu quero fazer parabenizar com a agilidade com que todos que fazem o Ministério das Cidades colocaram não só as pautas do Minha Casa Minha Vida, como as pautas do saneamento, da mobilidade, da Secretaria de Periferias, da Secretaria de Desenvolvimento, para que possa o Ministério, de fato, dar as respostas que as pessoas precisam. Maravilha, excelente, ministro. Vamos começar com a participação de rádios de todo o país. Vamos começar com o Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Quem fala é Dilan Araújo. É com você, Dilan. Bom dia, ministro. Bom dia, Vanessa. Bom dia para os ouvintes. Vou aproveitar, então, a fala do ministro para que a gente possa falar sobre os critérios de localização dos empreendimentos. Esse critério importante aqui para o Rio de Janeiro, como a proximidade da infraestrutura urbana, mas aqui no estado do Rio, e acontece também em outros estados, alguns conjuntos habitacionais, ministros, ficaram em áreas que são dominadas, infelizmente, pelo tráfico ou por milícias, e criminosos tomaram para si as residências, passaram a cobrar pelo uso. Por um lado, a gente sabe, a segurança pública não é uma atribuição da pasta, mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que o Ministério das Cidades não vai querer fazer um investimento que, no fim das contas, não atenda aos principais objetivos, a garantia da habitação, a redução do déficit de habitações, enfim. E aí eu pergunto, ministro, o domínio da região por facções, por milícias, passa também a ser olhado com mais critério nessa fase? Ou as construções vão ser realizadas nessas áreas, até para que o poder público esteja presente, dispute o controle da região, mas aí a União talvez tentando estabelecer parcerias para um programa de segurança nos conjuntos. Hoje, condomínios no Brasil inteiro têm uma segurança particular contratada, quando são conjuntos da iniciativa privada. É possível pensar em parcerias que ajudem a garantir a segurança nesses conjuntos, até pensando que essa é a população mais vulnerável e mais necessitada da habitação? Como é que esse critério da segurança pública tem sido pensado nessa nova fase do Minha Casa Minha Vida, ministro? Bom dia, Dilan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional aí do Rio de Janeiro. Dilan, essa de fato é uma preocupação importante. Você tocou num ponto, de fato isso é uma das principais atenções que nós tivemos na construção das novas portarias, na questão da seleção dos terrenos. Uma coisa, Dilan, que nós observamos ao longo do tempo é que, além da localização, que tem que ser muito bem escolhida, nós não podemos deslocar as famílias para longe de onde elas normalmente viviam. E um dos fatos principais que nós fizemos essa atualização é a questão do tamanho dos condomínios. O que nós reparamos ao longo do tempo, a partir dessa curva de aprendizado, que eu ainda falava ainda há pouco para a Vanessa, é que os condomínios que deram certo, Dilan, foram aqueles que tiveram uma menor quantidade de unidades habitacionais. Com isso, você cria o sentido de pertencimento, porque as famílias vivem em condomínio. É diferente, por exemplo, de alguns casos que aconteceram pelo Brasil de 4, 5 mil unidades dentro do mesmo Minha Casa Minha Vida. Isso aí, Dilan, se você multiplicar a média que o Minha Casa Minha Vida tem de 4 pessoas, são 20 mil pessoas dentro de um Minha Casa Minha Vida. É um novo bairro que você está criando. E em vez de ser uma solução que você está criando para a cidade, você está criando um novo problema. Porque a partir dali, você vai botar pessoas para conviverem, pessoas que não moravam naquele local.
Você está deslocando 4 mil pessoas de um lado, 3 mil de outro, 5 mil de outro, e da noite para o dia você bota aquelas pessoas para conviver entre si, sem nunca terem vivido na vida, sem não terem nenhum tipo de ambientação naquele local. Então não será mais permitido esse fato, enfim, o limite é de 750 unidades habitacionais no raio de 1 quilômetro, para que justamente, mesmo essas 750, elas vão ser divididas em blocos, para quê? Para que haja esse sentido de pertencimento. Fora essa questão da segurança pública, é observado que nesses condomínios menores, as pessoas cuidam melhor, porque elas vivem em condomínio, então elas não deixam deteriorar a pintura, elas cuidam do jardim, elas criam novas, vamos dizer assim, novos equipamentos para dentro do condomínio, porque você vai criando o quê? Aquele sentido de viver em conjunto, que obviamente é impossível de você alcançar quando você cria um novo bairro com 5 mil unidades habitacionais. Fora isso, nós temos feito um diálogo também, Dila, muito forte junto a estados e municípios, ouvindo, discutindo, debatendo, dialogando, porque essa foi a orientação que o presidente Lula nos deu. Nós possamos dialogar, retomando o Pacto Federativo, ouvindo estados e municípios e lembrando, o Minha Casa Minha Vida não pode ser um problema para os municípios, não pode ser um problema para o estado, tem que ser uma solução. E é isso que nós estamos fazendo com as novas portarias do Minha Casa Minha Vida. O Dylan tem mais uma pergunta, é isso, Dylan? Se eu posso aproveitar a oportunidade, claro que farei. Existe, ministro e Vanessa, uma expectativa em torno da possibilidade de fazer o financiamento sem pagar aquele valor de entrada. Quem já paga o aluguel, nós imaginamos que vai conseguir pagar também as parcelas. Já o valor da entrada, nem todas as famílias dispõem. Então, eu gostaria que você, por gentileza, nos atualizasse como é que estão as negociações para que a possibilidade do financiamento sem entrada seja concretizada. E pergunto também, ministro, se é possível que essa oferta acabe acontecendo em alguns estados, em outros não, ou mesmo em algumas cidades e outras não, já que uma das questões é justamente a negociação com governadores e prefeitos. Dila, essa tua pergunta ela é muito boa. Parabéns. Primeiro, quando nós construímos o Minha Casa Minha Vida, nós dividimos eles em 4 partes, né? Nós temos o Minha Casa Minha Vida, que eu chamo de urbano, que é o FAR, que é aquele mais tradicional, que é onde estados, municípios, a iniciativa privada pode fazer a contratação. Você tem o Minha Casa Minha Vida Entidade, que é aquele que é o Minha Casa Minha Vida, que nós fazemos junto com aquelas entidades que lutam pela moradia no Brasil, que tem sido um movimento muito importante. E aqui quero fazer um registro especial às entidades do Brasil. Eu tenho tido, Dylan, oportunidade de inaugurar diversos desses condomínios, dessas entidades, e quero dizer da minha surpresa com a qualidade com que eu tenho visto os programas. Uma surpresa positiva. Cada vez que eu vou, parece que há uma disputa onde cada vez mais as entidades têm buscado entregar condomínios melhores. Sem nenhum demérito àqueles outros condomínios que são entregues pela iniciativa privada ou pelas prefeituras, mas é que a qualidade, eles são maiores, esses condomínios, trazem outros benefícios. Então aqui quero fazer um registro especial às entidades pelo Brasil. E o outro é o Minha Casa Minha Vida Rural. Esse especificamente e só um detalhe, esse Minha Casa Minha Vida Rural, Dylan, é aquele que vai atender aos ribeirinhos, aos pescadores, aos extrativistas, aos trabalhadores rurais, aos pequenos agricultores, para que nós possamos dar uma moradia digna àquelas pessoas que vivem no campo. Esse que você está falando especificamente, nós trabalhamos, é o Minha Casa Minha Vida, que trata com os financiamentos junto ao FGTS. Nós fizemos, Dylan, um trabalho duro para que nós possamos fazer com que mais famílias possam ter acesso ao Minha Casa Minha Vida, no caso do financiamento. Esse que você falou especificamente, nós identificamos a partir destes diálogos que eu estava falando ainda há pouco para você, com a sociedade civil, no intuito de que nós pudéssemos entender qual eram as dificuldades que as pessoas tinham. E a principal dificuldade realmente é a questão da entrada, porque as pessoas, Dylan, normalmente elas já têm o valor da parcela,
que é o valor que elas pagam de aluguel. E muitas das vezes o aluguel que elas pagam vai ser menor do que a parcela com que elas vão pagar. Então, para isso, nós fizemos uma ampliação, nós aumentamos o subsídio do governo federal de R$ 47.500 para R$ 55.000. É bom que se diga que desde 2017, Dylan, não havia atualização no valor do subsídio. Então, nós ampliamos o valor do subsídio. Uma outra vantagem também, nós diminuímos a taxa de juros. Por exemplo, para as regiões Norte e Nordeste, nós reduzimos de 4,25 para 4. E nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, no caso aí na região Sudeste, Dylan, nós reduzimos de 4,5 para 4,25. É a menor taxa de juros da história do programa. Para que mais famílias possam ter acesso ao Minha Casa Minha Vida, para que mais famílias possam ter acesso ao sonho da casa própria. Com isso, obviamente, facilitando. Fora isso, nós estamos buscando prefeituras e estados para que nós possamos complementar, somar esforços, né? Então vamos dizer o seguinte, se aí no Rio de Janeiro o governador ou o prefeito quiser entrar junto conosco, e eu já falei com o governador Cláudio Castro, que está disposto a fazer essa parceria junto com o governo federal, a gente soma os subsídios e com isso a gente tem capacidade não só de zerar a entrada, como também já abater parte das parcelas. Maravilha, este é o programa Bom Dia Ministro. Hoje a gente recebe o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, eu gostaria de aproveitar esse gancho dessa pergunta da Rádio Nacional. A prioridade é para a população mais carente, que tem mais dificuldade de adquirir a casa própria, em especial as mulheres chefes de família. Existem setores da sociedade, por exemplo, o setor dos catadores de materiais recicláveis, que tem aí quase 1 milhão de famílias, e 70% são mulheres chefes de famílias. E elas têm, né, uma dificuldade enorme de adquirir a casa própria. Existe algum programa específico, algum plano específico para, por exemplo, esse setor dos catadores? Existe sim, Vanessa. Nós estamos agora, nesse momento, estudando as novas, como são... É importante frisar isso, Vanessa. O Ministério das Cidades ele tinha sido extinto. Então, nós estamos fazendo um processo nós estamos recriando o Ministério das Cidades. Então, obviamente, você tem que cuidar não só da questão da habitação, você tem que cuidar da questão da mobilidade, você tem que cuidar da questão do saneamento. Por exemplo, ontem mesmo, né, nós estávamos em Recife, num programa belíssimo, que é o Caravana das Periferias, junto com o secretário Guilherme Simões e o prefeito João Campos, onde nós pudemos ontem discutir as pautas importantes para a periferia brasileira. Nós já fizemos 2 encontros, começamos lá em Belém, fomos a Recife ontem, chegamos aqui, eram mais ou menos por volta de 2 da manhã e já temos marcado já a ida já ao Centro-Oeste, que será aqui em Brasília, ao Sudeste e ao Sul do país, ouvindo as características da periferia. Que ouvir é uma das missões que o presidente Lula nos deu e para que nós possamos, de fato, fazer políticas para a periferia brasileira, a gente precisa ouvir as pessoas, o que elas pensam, nos diversos eixos, não só naqueles eixos que são os eixos que são do Ministério das Cidades, mas entender o que a periferia pensa sobre a questão da comunicação, a questão da habitação, a questão da saúde, da educação, da questão da cultura, para que a gente possa, de fato, de maneira transversal, discutir com os outros ministérios, já que nós está dentro do Ministério das Cidades, a questão da Secretaria das Periferias, mostrar para o governo federal o que a periferia pensa, o que ela quer e quais são as políticas que, de fato, fazem sentido a essas pessoas. Então, nós temos feito essa discussão. Mas mesmo assim, nós já conseguimos fazer um avanço importante. Nós já sancionamos, né, o presidente Lula sancionou na semana passada a lei do Minha Casa Minha Vida, nós já soltamos quase todas as portarias, então agora nós vamos começar a trabalhar nessa portaria dessa pergunta que o Dylan, lá da Rádio Nacional, lá nos fez, que é a questão do FGTS em parceria com estados e municípios, e nós vamos trabalhar agora o que a gente está chamando do Minha Casa Minha Vida para as pessoas que não
tem a renda, vamos dizer assim, o que a gente chama dos uberizados ou dessas pessoas que não têm a renda comprovada. Então nós estamos discutindo com a Caixa, o secretário Ailton Madureira, junto com a sua equipe, está desenhando este programa para que não só as pessoas que são os catadores, mas também outras frentes vamos dizer assim, dessas pessoas que hoje dirigem, por exemplo, os carros de Uber, as pessoas que estão aí no mercado, que eles têm renda, mas eles não têm como comprovar a renda. E fora disso, são aquelas pessoas que estão dentro do Minha Casa Minha Vida do tradicional. E aí, como eu digo, repito, né? O Minha Casa Minha Vida urbano, o Minha Casa Minha Vida rural e o Minha Casa Minha Vida entidade. E também os catadores podem estar, né, se as rendas deles ficarem até R$ 2.640 mensal, né, das famílias, eles podem estar, vamos dizer assim, inseridos dentro do programa do Minha Casa Minha Vida. E para isso eles precisam buscar estar cadastrados nos cadastros das prefeituras ou das entidades para poderem participar do programa. Maravilha, excelente. Vamos agora a Tocantins, Palmas, Rádio MNFM 91,1, conversar com Abelson Ribeiro. É com você, Abelson. Vanessa, bom dia, né? Bom dia, ministro. Bom dia a toda a audiência desse programa. Ministro, eu gostaria de saber quais são os planos do Ministério, né? E como o Ministério das Cidades deve atuar em parceria com os estados, dada as realidades muito diferentes de cada estado. Por exemplo, o colega jornalista mencionou aí o Rio de Janeiro. Aqui no Tocantins não temos esse problema, porém temos outros problemas. É o estado mais novo da federação, que ainda está em franco desenvolvimento, tem vazios demográficos muito grandes, tem municípios com um número de habitantes muito pequeno. Então, dada essa realidade, esse conjunto de características próprias do estado do Tocantins, por exemplo, como que o Ministério das Cidades deve trabalhar para que o Minha Casa Minha Vida seja implantado aqui, ou tenha continuidade aqui, de forma a possibilitar mais pessoas beneficiadas, mais lares, melhor qualidade dessas residências e, digamos assim, um sucesso maior do programa. Abelson, nós fizemos, como eu disse ainda há pouco, um processo de discussão muito grande, respeitando, como você disse, as particularidades do Brasil. O Brasil é um continente e cada uma das nossas regiões elas têm uma particularidade absolutamente diferente, distinta. E foi isso que nós fizemos. Nós discutimos com o Fórum Norte-Nordeste, discutimos com a CEBIC, com a Abrainc, com os prefeitos, enfim, com os governadores, com os movimentos sociais, para poder justamente modelar um novo Minha Casa Minha Vida que pudesse atender as diversas regiões do país. Quando nós inserimos, né, só para o ano de 2023, 210 mil unidades habitacionais, aí divididos nas diversas frentes, fora aquelas contratações que nós faremos em parceria com os estados e com os municípios no FGTS, é justamente para isso, para que nós possamos recuperar os últimos 4 anos. O Minha Casa Minha Vida, Abelson, não pode ser um programa de um partido, e não pode ser um programa de um governo, ele tem que ser um programa de Estado. Se nós, de fato, queremos enfrentar o déficit habitacional, a gente precisa ter perenidade no programa. Por exemplo, o programa tem que ter continuidade. Você não pode ficar 4 anos sem contratar uma única unidade habitacional de interesse social para famílias que ganham até R$ 2.640. Então, a gente precisa, de fato, avançar nisso. A sua observação, ela é pertinente, ela é muito importante e nós precisamos trabalhar isso de maneira contínua se queremos, de fato, reduzir o déficit habitacional no Brasil. Lá em 2019, como eu disse ainda há pouco para a Vanessa, a Fundação João Pinheiro apontou que nós tínhamos um déficit de 6 milhões de unidades habitacionais no país. Nós vamos agora já fazer uma nova
contratação à Fundação João Pinheiro de Minas Gerais, já a partir do censo do que foi agora fechado, para que nós possamos fazer um novo mapa deste déficit e a partir daí identificar novas soluções, ver quais são os estados aí que estão com, se quer aumentar o déficit, outros que diminuíram, porque também, e aqui quero fazer um registro importante e um reconhecimento. Muitos governadores nesses últimos 4 anos, apesar do governo federal não ter feito essas contratações, muitos governadores trabalharam a questão da habitação no Brasil, muitos prefeitos fizeram esse mesmo trabalho. Então aqui o meu agradecimento a eles e aí aquele meu reconhecimento pelo trabalho que os governadores, os prefeitos têm feito em diversos estados do Brasil na questão do avanço ao combate ao déficit habitacional. Este é o programa Bom Dia Ministro. Você pode acompanhar ao vivo também pelo canal Gov e, posteriormente, acessar todo esse conteúdo pelo youtube.com/canal Gov e também pela Rede Nacional de Rádio.ebc.com.br. Ministro, vamos agora à Bahia. Feira de Santana, conversar com a Rádio Sociedade News FM. Quem faz a pergunta é Luiz Santos. É com você, Luiz. Bom dia para você, Vanessa. Um abraço ao ministro. A Feira de Santana foi um exemplo para o Brasil acerca desse assunto, Minha Casa Minha Vida, que nós temos milhares. E ainda seguindo essa linha de raciocínio do colega do Rio de Janeiro, nós temos enfrentado esse problema, onde as facções ocuparam muitas dessas residências. Essas pessoas foram expulsas de suas residências para darem lugar às facções. Então, essa questão da segurança pública é uma preocupação de todos nós. E outra denúncia que nós recebemos constantemente aqui nos meios de comunicação, nós mesmos da Rádio Sociedade, que pessoas foram beneficiadas indevidamente com residências do Minha Casa Minha Vida, enquanto pessoas que necessitam estão inscritas aí desde o início e até hoje nunca receberam. Isso que é com a Caixa, o município diz, não, a minha parte é entregar. Aí é com a Caixa, é com a Polícia Federal, é com o Ministério Público Federal. Como o seu ministério vai fiscalizar essa questão da entrega? Eu volto a repetir, a questão da segurança pública, que tem sido acho que praticamente em todo o Brasil. Até sobre localização aqui em Feira de Santana, nós somos privilegiados, até geograficamente. Mas a nossa preocupação maior são pessoas que não necessitam e receberam, e a questão da segurança pública, senhor ministro. Luiz, a segunda pergunta, você pode repetir? Eu não entendi direito a segunda pergunta. A questão da segurança pública, que muitas famílias foram expulsas para dar lugar a facções criminosas. E eu pergunto também, pessoas que receberam indevidamente suas residências, enquanto pessoas que precisam estão na fila até hoje e não receberam. Como é que vai ser essa fiscalização para entregar quem realmente necessita? Luiz, obrigado pela sua pergunta, e aí aos ouvintes da Rádio Sociedade News aí de Feira de Santana. Recentemente eu tive aí em Feira de Santana, até quero deixar um abraço, Luiz, aí tenho 2 grandes amigos aí em Feira de Santana, a Viviane e o Fernando, dá um abraço nos dois. Dizer para você o seguinte, Luiz, como eu disse ainda há pouco, sobre essa questão da segurança pública, de fato, nós temos identificado problemas como esse que você citou. Daí a necessidade de nós termos feito alterações, a partir de, como eu disse a você ainda há pouco, aos nossos ouvintes e telespectadores, dessa curva de aprendizado que nós temos feito ao longo do tempo. O que nós identificamos são 2 pontos importantes. Fora a retomada do Pacto Federativo, de respeitar a opinião de estados, de municípios,
para que nós possamos, de fato, encontrar soluções que sejam efetivas para o programa, nós estabelecemos a questão da localização. Primeiro, as localizações, Luiz, como você sabe, quando você deslocava para muito distante esses condomínios, você, na verdade, não tinha, as pessoas nunca moraram ali, não tinham nenhuma identidade com aquilo ali, e muitas das vezes aquelas pessoas, elas se deslocavam para aquele Minha Casa Minha Vida, com o tempo ficava tão distante dos equipamentos públicos, não tinha comércio, não tinha situações que eram importantes para que aquelas pessoas pudessem estar ali, e elas acabam vendendo para outras pessoas e mesmo, obviamente, não podendo vender e se deslocando de volta para o lugar onde elas moravam. Outra também, que elas acabavam sendo vítimas por conta justamente de não ter a presença do Estado, no caso dos municípios, porque acabava sendo um problema para as prefeituras e para o governo do Estado quando você pegava e botava do centro urbano a 2, 4, 5 quilômetros, e aí o Estado tinha que ir atrás construindo novas unidades de saúde, tendo que construir escola, tendo que construir creche, tendo que levar posto de saúde, polícia militar, enfim, é isso que nós vamos evitar. Agora não será mais permitido, a seleção desses terrenos será rígida para que novos casos como esse não venham a ocorrer. E fora isso, como eu disse, a gente precisa fazer um trabalho social importante. Daí a necessidade de fazer a seleção, e isso estão nas portarias, a seleção prévia, onde a família vá acompanhando a construção daquele Minha Casa Minha Vida e vá criando o sentido de identidade, o sentido de pertencimento. Fora aquilo que eu comentei ainda há pouco, que é as quantidades. Nós não podemos mais fazer aqueles Minha Casa Minha Vida que da noite para o dia você cria um novo bairro naquela cidade. Então são essas as nossas iniciativas, fora, como eu reforçando a você, o diálogo forte junto aos estados e municípios para que soluções sejam feitas juntamente com a questão da segurança pública e também dos equipamentos, como eu disse, posto de saúde, a questão do comércio, a questão do transporte público, a questão das escolas, a questão das creches, para que isso, obviamente, tenha identidade com aquelas pessoas que vão morar ali e, com isso, obviamente, elas não sendo presa fácil do crime. Essas que são algumas das medidas, Luiz, que a gente tem feito. Quanto à questão das entregas, aí é um processo de fiscalização que precisa ser feito junto à Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, fazem isso, têm feito esse processo de acompanhamento e, obviamente, todas aquelas entregas indevidas, isso precisa ser denunciado, a sociedade precisa aprender a lutar pelos seus direitos e tem que denunciar isso ao Ministério Público, denunciar isso à Polícia Federal para que as autoridades tenham conhecimento e a gente possa tomar as medidas cabíveis para isso. Mas só para você entender, a seleção é feita pelos municípios e feita pelas entidades que são responsáveis por esse Minha Casa Minha Vida. Lá estão todos os critérios para isso e esses critérios precisam ser respeitados. Quando eles não forem respeitados, obviamente, aí é uma questão de polícia e aí as autoridades têm que tomar as atitudes para que situações como essa não venham se repetir no país. Este é o programa Bom Dia Ministro. Recebemos hoje o ministro das Cidades, Jader Filho. Vamos agora ao Pará, Rádio Cultura. Quem pergunta é Brenda Achen. É com você, Brenda. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que estão acompanhando neste momento o programa Bom Dia Ministro por todo o país. Gostaria de saudar o ministro que é meu conterrâneo, né? É um prazer estar participando do programa e estar tendo essa oportunidade de fazer as perguntas pertinentes para a região amazônica e para o Pará em específico. Ministro, como Belém e a região amazônica de um modo geral pode vencer o déficit habitacional, né, e os seus desafios com ocupação, por exemplo, de áreas mais centrais, né, que já é um plano dentro do Minha Casa Minha Vida, fazendo empreendimentos, inclusive, que respeitem o meio ambiente, como o senhor também citou. Como é que o Ministério vem tratando essas duas frentes, né, resolver o déficit habitacional e criar também
empreendimentos que respeitem o meio ambiente, né? Se tratando aí de COP30, que a gente vai receber aqui em Belém, como é que o Ministério vem trabalhando esses dois eixos? Brenda, primeiro eu quero saudar a todos os meus conterrâneos, a todos os paraenses aí, uma satisfação muito grande em estar te ouvindo e falando aí para os ouvintes e para os telespectadores aí da Rádio Cultura. Quero dar um abraço em todos vocês. A questão do déficit habitacional, Brenda, a gente só vai conseguir avançar, não só aí no estado do Pará, como no Brasil, se esse programa ele for um programa perene, se ele não tiver essas interrupções. Enfim, você imaginar como aconteceu recentemente, nos últimos 4 anos, de você não fazer uma única contratação, obviamente o déficit só tende a crescer. Então a gente precisa de fato ter políticas que sejam perenes. O Minha Casa Minha Vida, como eu disse ainda há pouco, ele tem que ser uma política de Estado. Ele não pode ser uma política nem de um partido, nem muito menos de um governo só. Ele precisa ser um programa de Estado, ele não pode parar e com isso a gente vai conseguir avançar na questão do déficit habitacional. Com a questão das ocupações nos centros, nós criamos nesse novo Minha Casa Minha Vida um programa que ele chama-se Retrofit, que é um programa onde nós vamos buscar não só os prédios abandonados, enfim, nos centros urbanos, com isso trazendo vida para alguns centros urbanos que estão abandonados. Nós temos discutido com a ministra Esther Dweck, a ministra da Gestão, para que nós possamos identificar ao longo do Brasil, e aí não é um caso diferente aí do Pará, em Belém especificamente, de prédios que possam hoje não estarem fazendo mais, tendo a sua iniciativa social, não estarem mais cumprindo, né, com o seu papel social, que nós possamos utilizar esses prédios para o Minha Casa Minha Vida. Com isso, você tem 2 ganhos. Você deixa as pessoas morando dentro dos centros urbanos, centros onde o transporte público já existe, onde a escola já está lá presente, onde o posto de saúde já está lá, onde a comunicação, toda a infraestrutura já está estabelecida. Você acaba criando uma nova, vamos dizer assim, você revitaliza esses centros históricos, não só de Belém, como do resto de outras cidades do país. Outra alternativa também são terrenos que o governo federal tem, que nós estamos incentivando junto ao Ministério da Gestão. O presidente Lula tem falado isso com muita frequência, para que terrenos possam ser disponibilizados, terrenos esses do governo federal, para que lá nós possamos aí fazer o Minha Casa Minha Vida neles e com isso, obviamente, dando um uso para que esses equipamentos aí do governo federal tenham a utilidade para a questão do combate ao déficit habitacional. Então são ações, Brenda, como essa que nós estamos fazendo e buscando, obviamente, só aí no Pará são 13 mil unidades, mais de 13 mil unidades habitacionais que estão previstas para o estado do Pará, divididos aí entre o urbano, o rural e o entidade. E quero aqui, Vanessa e Brenda, dar uma notícia em primeira mão. Só até hoje, né, já são mais de 310 mil unidades habitacionais cadastradas lá no site da Caixa, que já estão sendo feitas a análise dessa seleção desses terrenos, para que em breve a gente comece a fazer as novas contratações do Minha Casa Minha Vida. Excelente. A Brenda tem mais uma pergunta. Brenda, é com você. Ministro, o Ministério das Cidades ele também atua em ações de infraestrutura, né, e também em saneamento, em parceria com agentes estaduais e municipais. Partindo disso, Belém vai receber, a gente sabe, em novembro, né, de 2023, a Cúpula das Nações para o Meio Ambiente, né, a COP30, mas os projetos e políticas, principalmente falando da Minha Casa Minha Vida, quais são os projetos para o Minha Casa Minha Vida rural, especificamente? A gente sabe que a Amazônia é um dos piores territórios no ranking da falta de saneamento. Em Belém, por exemplo, a gente tem periferia, tem palafita, tem os ribeirinhos nas ilhas, né? Aí a renda dessas famílias também essas famílias têm dificuldade com renda. Quais são os projetos para resolver essa problemática, para trazer melhorias à população de Belém face a um evento de porte internacional como a COP30? Brenda, com o iniciar da COP30, nós já começamos. O presidente Lula tem falado muito da importância
de ocorrer em Belém a COP30. Perdão, as últimas COPs, o principal tema tem sido a Amazônia. Como o presidente tem dito, nada melhor para que essas pessoas, quando falam da Amazônia, elas venham à Amazônia para entender o problema, as suas problemáticas e as suas soluções. Então, nada mais justo que a COP ocorra em Belém, que é uma cidade amazônica, e com isso, obviamente, elas possam discutir as soluções climáticas que envolvem a nossa Amazônia, mas de lá, não a partir de um documentário, ou de um artigo, ou de um comentário de quem quer que seja, mas que elas vão até lá para entender o problema e, obviamente, buscar soluções. Afinal de contas, Brenda, como você e eu, são 30 milhões de brasileiros amazônicos que vivem na nossa Amazônia. E, obviamente, eles precisam ser enxergados pelo mundo. O Brasil tem feito o seu dever de casa. O governador Helder, por exemplo, num combate firme à questão do desmatamento, tirou o Pará, que há muitos anos estava em último lugar na questão do desmatamento, e tirou o Pará disso, já mostrando resultados significativos a isso. O Brasil é um dos países que mais luta contra a questão do desmatamento, que tem com a questão de todas as suas fontes energéticas de maneira bastante renovável, mas a gente precisa fazer uma discussão com o mundo. Nós precisamos entender o que o mundo pensa para a Amazônia. Nós estamos fazendo a nossa parte e vamos fazer mais. Ninguém aqui está se furtando a questão de que nós temos que combater o desmatamento, que nós temos que deixar... Se a nossa energia já é renovável, ela vai ficar mais ainda. Essa é a iniciativa que o presidente Lula tem falado. Eu tenho conversado com o ministro Alexandre Silveira, e o quanto ele tem tratado a questão da energia eólica, da energia solar, dos biocombustíveis, para poder buscar com que a nossa matriz energética, que é uma das mais limpas do mundo, possa se tornar mais limpa ainda, e a gente contribuindo ainda mais com a questão climática. Mas e o mundo? Como é que o mundo vai tratar isso? Essa responsabilidade não pode ser só do Brasil. Nós todos temos que entender, se a Amazônia ajuda com a questão climática para o mundo precisa olhar a Amazônia. Quem polui o mundo não é o Brasil. Quem polui o mundo são as grandes potências, e elas precisam ter responsabilidade e ajudar na questão do combate. Ela precisa encontrar alternativa para as pessoas que moram na Amazônia, e é isso que nós vamos discutir na questão da COP30. Quanto à infraestrutura, nós já iniciamos, Brenda, aí algumas semanas atrás, nós estivemos aí em Belém com o presidente Lula, onde nós entregamos lá em Abaetetuba o Eduardo Angelim, o Minha Casa Minha Vida, que está lá em Abaetetuba. Nós também pudemos assinar com a Prefeitura de Belém já a primeira obra de infraestrutura do Ministério das Cidades, do Governo Federal, que foi as obras do Canal do São Joaquim. E nós estamos abertos para trabalhar juntamente com o governador Helder, com o prefeito Edmilson, para que nós possamos fazer com que Belém tenha uma infraestrutura ainda maior, para que nós possamos fazer a melhor COP30 de todas. Daí a importância, obviamente, daquilo que eu disse ainda há pouco, de restabelecer o Pacto Federativo, quer dizer, que é o diálogo entre os estados, municípios e o governo federal, para que nós possamos todos juntos unir esforços para fazer com que nós façamos aí a COP30, a melhor COP30 de todas. Você fez uma pergunta também sobre Minha Casa Minha Vida Rural. É uma preocupação importante. Nós fizemos atualizações tanto na questão da renda, quanto também na questão dos materiais. Ampliamos aí o número de unidades que vão ser contratadas para o Minha Casa Minha Vida Rural, entendendo que a gente precisa tratar do pescador, do ribeirinho, do extrativista, do pequeno agricultor, do trabalhador rural, para que essas pessoas tenham uma moradia digna. E além da questão das novas construções, também tem a questão das melhorias, que nós vamos trabalhar também, e com isso, obviamente, podendo atender. Então, aquela pessoa que quer construir só um novo quarto, que quer construir um banheiro, isso também está contido no novo Minha Casa Minha Vida. Então, são atualizações como essa que nós fazemos para melhorar a vida das pessoas que moram no campo. E por último,
a questão das palafitas, eu tenho conversado muito com o presidente Lula. Ontem mesmo, Brenda, e Vanessa, nós estivemos lá em Recife, vendo um case sobre essa questão da urbanização, sobre a questão das palafitas, de levar as pessoas para morar numa situação melhor. Também estivemos lá em Belém, também analisando a questão das palafitas, como também estivemos recentemente também na região de Santos, vendo isso. É uma preocupação, o presidente Lula tem pedido atenção nisso, e a Secretaria de Periferia, juntamente com o Ministério das Cidades, tem trabalhado para que nós possamos avançar, como o caso, como foi aí emblemático que o presidente Lula fez lá em Recife, da questão das palafitas lá da Brasília Teimosa. Então, é uma prioridade do Ministério das Cidades. Nós vamos avançar no tema das palafitas, e isso tem sido uma orientação que o presidente Lula tem nos dado. O tempo passa voando, ainda temos muitas participações em todo o país. Vamos agora a Minas Gerais, Belo Horizonte, Rádio FM O Tempo. Manuel Marçal, rapidamente uma pergunta para o ministro. Bom dia também aos apresentadores, demais colegas das demais emissoras. Ministro, é o seguinte, na semana passada, no lançamento do Minha Casa Minha Vida, o senhor falou que estava em conversas com a Academia Brasileira de Letras para poder fechar uma parceria para uma doação de livros para bibliotecas, né? O presidente Lula prometeu que as unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida teriam ali bibliotecas. E o senhor, na semana passada, anunciou ali, então, que estava fechando essa parceria com a BL para que fossem doados livros. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: seria a ABL a melhor entidade? Como é que está essa parceria? Como é que está esse andamento? Como e tanto também, se os senhores chegaram a conversar com o Ministério da Educação, inclusive, né, às vezes ali para conseguir também livros, ou então por que não houve compras ou um chamamento de compras para doação, para compra de livros para essas bibliotecas, porque então, inclusive, fomentaria aí a indústria desse setor de compras de livros, as indústrias gráficas e as editoras. Manel, é muito importante essa sua... Eu te agradeço a pergunta. Primeiro eu quero aqui fazer um agradecimento público à ABL, na pessoa do seu presidente, do Merval Pereira, que prontamente, quando nós procuramos, eles imediatamente se colocaram à disposição de fazer essa doação às nossas bibliotecas. Essa que foi uma outra exigência do presidente Lula, que o Minha Casa Minha Vida, a partir de agora, tivessem, além das varandas, tivesse biblioteca também. Essa é vamos dizer assim, uma atualização do programa. Nós estamos buscando dialogar com editoras também, com o Ministério da Educação, para que esses equipamentos, quando já cheguem para a comunidade, eles já venham com os livros. E aí, Manel, respondendo a sua pergunta, primeiro eu quero aqui fazer um agradecimento, Vanessa, especial aos nossos senadores e aos nossos deputados. Se a gente hoje tem a oportunidade, a possibilidade, Manel, de fazer... e aqui meu agradecimento a todos os ouvintes aí da Rádio Tempo, aí, de todo o povo aí mineiro, dizer que se a gente tem hoje a oportunidade de ter orçamento para fazer o Minha Casa Minha Vida, é graças ao Congresso Nacional, que lá ainda o presidente Lula nem tinha assumido, fizeram aí com a PEC da transição e atualizaram a questão do orçamento para que nós pudéssemos hoje estar falando sobre o novo Minha Casa Minha Vida, senão nós não estaríamos aqui discutindo esse programa. Obviamente que lá atrás, quando fizeram a atualização orçamentária, isso não estava contemplado fazer aquisição de livros, né? Nós estávamos discutindo somente a questão do modelo do Minha Casa Minha Vida. Então isso pode ser uma oportunidade, né? O orçamento vai ser discutido agora pela Câmara e pelo Senado, de, quem sabe, ter um orçamento específico só para a questão da compra de livros. Enquanto isso, nós vamos buscar parcerias com editoras, com
a sociedade civil e outros que possam nos doar os livros, para que quando os novos Minha Casa Minha Vida serem entregues, Vanessa, já serem entregues com esses livros, já bonitas as bibliotecas e ajudando, vamos dizer assim, as crianças, os idosos, todos aqueles que queiram ler, obviamente, possam aí fazer uso desses livros que serão doados. Não é morar bem, né, ministro? Exatamente. Beleza, agora vamos com a participação do Rio Grande do Sul, rapidamente. Rádio Pampa, quem pergunta é Paula Cardoso. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro. Tudo bem? Agora sim, acho. Bom dia, ministro. Bom dia, Vanessa. A pergunta é a seguinte. Nas últimas semanas aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos os ciclones extratropicais em sequência e que afetou muita gente. Muitas pessoas perderam totalmente suas casas, algumas perderam telhados ou parte das suas residências. E um dos requisitos do novo Minha Casa Minha Vida é a participação de pessoas que foram atingidas por desastres naturais. Não só é um problema aqui do Rio Grande do Sul, já aconteceu em outros estados do Brasil, principalmente, o senhor estava falando da questão da COP30, em função das mudanças climáticas, então deve ser um problema que pode se intensificar no futuro. Então, gostaria que o senhor falasse sobre essa questão das pessoas afetadas por desastres naturais poderem também buscar o Minha Casa Minha Vida. Bom dia, Paula, e a todos os ouvintes aí da Rádio Pampa. Quero aqui dar um abraço em todo o povo gaúcho. Tivemos aí recentemente lá em Viamão, entregando lá o residencial do Minha Casa Minha Vida, lá um comental, e em breve vamos tem mais um lá do lado, lá em Viamão também, que será entregue também, o outro Minha Casa Minha Vida entidade. Dizer para você o seguinte, Paula, a questão climática a gente precisa de fato levar a sério. Isso é um problema que cada vez mais está batendo nas nossas portas. Agora mesmo na Europa, o presidente Lula esteve falando sobre isso. Como eu disse ainda há pouco, o Brasil vai fazer o seu dever de casa, vai dar a sua contribuição ao mundo, como já vem fazendo para a questão climática. Especificamente para as pessoas afetadas, existe sim, Paula. Nós separamos uma quantidade significativa do Minha Casa Minha Vida para atender as pessoas que são atendidas por esses eventos, as pessoas que estão morando em áreas de risco, as pessoas que estão passando por problemas como esse que você citou aí do Rio Grande do Sul, que de fato tem se repetido cada vez mais no país, e por essa razão, Paula, que nós aumentamos significativamente esse número para poder atender a essas famílias que estão sendo atingidas não só aí no Rio Grande do Sul, como aconteceu, por exemplo, lá no litoral norte de São Paulo, lá em São Sebastião, e em tantas outras partes, como Recife recentemente e outros lugares do Brasil que têm sofrido com a questão dos eventos climáticos. Este é o programa Bom Dia Ministro, com o ministro da Cidade, Jader Filho. Temos uma participação por telefone do Paraná, Ubiratã. É a Rádio Difusora FM 107,9. Quem pergunta é José Arci Bueno de Castro. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, o ministro jovem, o Jader Barbalho Filho. Minha casa, minha vida. A minha casa é meu sonho, a minha vida. Famílias que recebem benefícios do governo federal, pessoas que há muitos anos sonham para ter sua casa própria. Este é o momento. A pergunta é: familiares que são aposentados e que recebem benefícios, entra nesse projeto, ministro? Boa tarde, bom dia, José, e a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Quero aqui também dar um abraço a todo o povo do Paraná. Vai depender da renda das famílias, José. Agora, se a família tiver, por exemplo, dentro do BPC ou do Bolsa Família, isso não será contabilizado no programa. Essa é uma das inovações também
também que nós fizemos, o que na verdade vai contabilizar é a renda que a família tem extra a esses benefícios. Então essa é uma das possibilidades, das inovações do programa para que a gente possa atender a um maior número de famílias. E obviamente o Paraná será contemplado aí com unidades habitacionais nas 3 frentes. Isso tem sido vamos dizer assim, uma rotina. Eu mesmo tive recentemente também entregando também de entidades também aí que lutam pela habitação aí no Paraná, unidades habitacionais, e espero em breve José tá aí novamente fazendo não só as novas contratações como novas entregas nesse estado tão importante da nossa federação. Ministro, para cumprir essa meta de alcançar 2 milhões de contratações até 2026, é preciso aquecer bastante o mercado, inclusive o setor de construção civil, né? Sem dúvida, Vanessa, a gente está trabalhando em conjunto, né, com estados, municípios, com a iniciativa privada, fizemos muito diálogos, conversamos muito com eles, mas é importante que se diga, Vanessa, que essa divisão ela é feita em várias frentes, né? Você tem previsto naquilo que vai ser feito a partir do Orçamento Geral da União, que são 500 mil unidades habitacionais, e nós queremos contratar mais 1,5 milhão a partir do FGTS. Então, incentivando. Eu acredito muito que com essas mexidas que foram feitas, a gente aumentando o subsídio, a gente diminuindo a taxa de juros, eu sou um otimista, eu tenho a certeza de que nós vamos ultrapassar essa meta de 2 milhões de unidades habitacionais contratadas. Obviamente não serão todas entregues, porque você vai contratando ano a ano, né? E aí uma construção como essa vai durar, enfim, entre 18 a 24 meses. Mas eu acredito que nós vamos contratar essas 2 milhões de unidades habitacionais e, se Deus quiser, vou estar aqui com você celebrando que nós ultrapassamos a meta que foi estabelecida pelo presidente Lula. Excelente, o programa já está terminando. Eu já vou agradecendo a todos os colegas das emissoras de rádio que participaram hoje com a gente, em especial o ministro Jader Filho. Muito obrigada pela participação no nosso programa, mas eu quero deixar alguns minutinhos para o senhor fazer as considerações finais. Eu que quero agradecer a você, Vanessa, a todos que fazem aqui a EBC, enfim, uma equipe extraordinária, aos nossos, enfim, ouvintes aí de todas as rádios aqui, da Rádio Difusora do Paraná, e aí quero agradecer ao José, a Paula lá na Rádio Pampa, lá no Rio Grande do Sul, na FM O Tempo, lá em Minas Gerais, quero agradecer ao Manuel, em Belém, na minha terra, a Brenda Achen, lá no Pará, na Rádio Cultura, na Bahia, a Rádio Sociedade lá do Luiz, no Tocantins, né, a MN-FM 91 lá com a Belson, e por último quero agradecer lá no Rio de Janeiro a Rádio Nacional lá com o Dylan, e dizer, Vanessa, que nós estamos aqui sempre à disposição de poder tirar as dúvidas e, obviamente, trazer as novidades lá que o Ministério das Cidades tem imprimido aí por orientação do presidente Lula. Agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês e agradecer a você que está nos vendo e nos ouvindo, e colocar, obviamente, sempre à disposição para que a gente possa conversar. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a gentileza e conto com o senhor numa próxima oportunidade. Com certeza, vamos estar aqui. Boas notícias. Vamos sim. Excelente. Obrigado. Com trabalhos técnicos de Reinaldo Santos, esse foi o Bom Dia Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação. Para ouvir ou baixar na íntegra do programa de hoje, acesse redenacionalderádio.ebc.com.br. Eu sou Vanessa Leda e fico por aqui. Até uma próxima. Obrigada pela companhia.